Essa semana, uma senhora no bairro do Sol e Mar passou por momentos difíceis. Ela passou cerca de 4 dias sofrendo com transtornos psicológicos e sem nenhum atendimento de saúde. Preocupados com a agressividade da mulher, os vizinhos chegaram a amarrá-la com lençóis e travesseiros, tentando garantir a segurança dela e das pessoas em volta. De acordo com relatos dos moradores, a senhora já morava no bairro há 3 anos e nunca demonstrou qualquer comportamento agressivo. Quando vemos um caso como esse, surgem muitas dúvidas. Uma delas é quanto aos motivos e possíveis doenças. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcelo Costa, que é especialista em saúde mental. Bom dia. Bom dia, é um prazer. É possível a pessoa passar a vida inteira sem nenhum sintoma e, de repente, numa idade como essa, a terceira idade, de repente manifestar algum tipo de transtorno psicológico? Tá. Ao meu ver, né, nessa situação, pode ser um caso de esquizofrenia. Sim. A esquizofrenia é uma doença que ela existe desde o século XIX, foi caracterizada a primeira vez por Kaplan como uma demência precoce, que é onde há uma dissociação entre a realidade e o pensamento da pessoa. E no século XX, o Eugene Bleuler, ele caracterizou como esquizofrenia, Sim. que é o nome esquizo, que significa cisa, um corte, entre uma ruptura entre o pensamento e a realidade. Que hoje, desde o século XX atual, 1925, 1930, houve uma evolução muito grande no tratamento com a utilização de métodos medicamentosos de antipsicóticos e um tratamento mais humanizado. O problema dessa doença é você detectar os sinais e sintomas. Há uma necessidade que essa família ela esteja atenta Sim. a essa pessoa durante toda a sua formação. Desde a infância até a idade adulta. É uma doença que atinge dos 15 até os 35 anos. Mais comum na mulher a partir dos 30. Ou seja, é possível conviver com essa doença ao longo desses anos de forma controlada, pode-se dizer assim? A esquizofrenia ela é uma das piores doenças dentro de transtornos mentais. Isso é fato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a terceira doença incapacitante no mundo, entre todas. Né? Mas só atinge 1% da população mundial. Porém, a esquizofrenia, como eu disse, em 1951 começam a surgir os antipsicóticos, a clorpromazina, o Haldol, e hoje existem inúmeros outros antipsicóticos de segunda geração. Ou seja, tem que tomar uma medicação, né? A base do tratamento para a esquizofrenia é a medicação. Porém, o tratamento humanizado veio a melhorar muito e a progredir no tratamento do esquizofrênico, que era muito estigmatizado. Sim. Hoje o tratamento ele deve ser feito ambulatorial ou então em CAPS. São os centros de atenção psicossocial que existem dentro da nossa ilha de São Luís e em vários municípios. O problema do paciente esquizofrênico é a dificuldade e a relutância que ele tem em tomar a medicação. Por ser uma doença crônica, incurável, ele tem que fazer o uso das medicações para o resto da vida. Então, quando ele deixa de tomar, há esses surtos que a sociedade se assusta, que é muito caracterizado pelos delírios e alucinações, onde a pessoa fica agressiva, ela fica realmente ouvindo vozes ameaçadoras, inclusive atentando contra a própria vida dela ou de outras pessoas. Aí surge uma questão, a família deve contar para esse paciente que ele tem condições de saber ou o ideal é manter escondido dele que ele tem uma esquizofrenia? Perfeito, Dalciana. A esquizofrenia são vários tipos dela. A mais comum que a gente vai encontrar é a esquizofrenia do tipo paranoide. Toda doença deve ser feita o tratamento junto do paciente. Sim. Nunca a rebelia dele ou escondido dele. Então ele tem que saber, ele tem que ter noção da doença dele, ele tem que, inclusive, se puder, se ele ainda tiver crítica, pois existem algumas esquizofrenias que já estão em fase que chama-se residual, que ele não tem crítica acerca da situação, mas quando ele tem, deixar ele controlar a própria medicação dele, ele tem uma condição de controlar a sua qualidade de vida. Inclusive, tem que ter alternativa no tratamento sem ser só medicamentosa. Terapia ocupacional, esse paciente tem que ter envolvimento com atividades do dia a dia, atividades de oficinas. Ele pode, inclusive, trabalhar, isso, lógico, tomando a medicação e tendo controle social e familiar. É uma doença muito comum aqui no Maranhão, Marcelo? É uma doença, como eu disse, atinge 1% da população a nível de Brasil, né? E a nível de mundo. É uma doença que não é tão comum, mas que é uma doença que nos assusta, pelo potencial dela como surge nesses momentos de heteroagressividade, onde a pessoa realmente ela perde a uma cisão, um rompimento com a realidade, então ela fala muitas coisas desconexas, então isso assusta, tanto que na Idade Média
na Idade Antiga, eram tidos como possessões demoníacas. Essas pessoas eram feitas, às vezes queimadas, eram colocadas em asilos, colônias, eram segregadas. A gente sabe que não é isso, que isso só piora o quadro do paciente, mas que deve ser, sim, um apoio social, familiar e terapêutico necessário. Com certeza. Marcelo Costa, especialista em saúde mental, obrigada pela participação aqui no Bom Dia.